Bom, já tá rolando lá. Opa! Oi, gente! Como vão vocês? Desculpa, eu tava muito entretida aqui com o meu celular. Diária. E é um dose diária, eu tenho que fingir que eu sou séria. Gente, bom dia, bem-vindo ao nosso Dose Diária de hoje. Hoje a gente tem essa participação aqui maravilhosa da Maria Flor, que tá aqui em casa e tal. E a gente então... Aqui em casa, tipo assim, na sua casa. tá aqui desse nosso ambiente, uma vez por semana. E a gente... Ele tem caderno no Dose Diária. Eu me preparei muito hoje para esse Dose Diária, tô preparando ele há muitos dias. Estão pedindo muito, é um assunto longo esse nosso que a gente vai ter hoje aqui, mas pediram muito pra gente falar sobre o Diabo do Coringa, né? Filme Coringa e tal, várias vezes pedem. O Diabo do Coringa. O Coringa. Várias vezes pedem pra falar sobre coisas assim, obras assim, audiovisuais, né? E aí... Pedem? Já pediram antes? Sempre pedem alguma coisa. Tipo, Bacurau pediram, Years and Years, que é uma que você tá vendo agora. Séries, vê tal série. The Mask You Live In, é uma coisa que sempre pedem. E aí eu sempre tenho muita resistência em falar sobre essas coisas, porque eu acho que tem muita gente falando sobre essas coisas já, e eu acho que a função aqui, eu entendo pelo menos que a função do Dose Diária não é essa, sei lá, na minha cabeça. Bom, mas aí então aí foi tanta insistência, falou que queria muito ver o filme, a gente viu o filme e ficou 3 horas depois conversando sobre o filme e falou, vamos fazer um vídeo sobre, mas aí a gente, poxa, vai ser o vídeo Diário de Casal? Não vai, né? Não é um Diário de Casal isso. Não é um vídeo de perguntas porque não tá tratando teoricamente do que é o relacionamento amoroso. Que a gente tenta ficar nessa história quando é o nosso vídeo. Então cabia mais aqui o tema no como é que chama isso? Dose Diária. Porém, eu vou me manter calma e tranquila e vou fingir que eu sou uma pessoa séria. E não Civilizada. vou interromper o Manuel, vou deixar a prioridade de fala é dele mesmo. Eu tô aqui apenas fazendo pontuais colocações. Não, bom, sério, então vamos falar um pouco sobre o Coringa. Vamos lá. Aqui que entra o... Eu já entendi. Bom, quer começar? Jamais, é o seu Dose Diária. Você Para, que tem amor, que não, sem começar. ironia, vamos falar sério, que tem muita Eu coisa tô pra falando falar. sério, você que tem que começar, porque depois o pessoal fica falando assim, lá no Dose Diária ele consegue elaborar melhor os raciocínios dele. Tá bom, então eu vou fazer, eu queria falar algumas coisas, mas eu queria fazer várias perguntas pra vocês sobre esse filme, na verdade. Porque eu fiquei interessado em entender por que esse filme, de fato, provocou tanta comoção em tanta gente que acompanha aqui esse nosso negócio aqui, esse nosso canal. E não só aqui, mas tipo, sei lá, o meu irmão adorou o filme, um grande amigo meu de infância teve uma síncope de choro depois do filme, coisas dessa ordem. A Flor falou que todo mundo no negócio dela falou que o filme era maravilhoso. E a gente viu o filme ontem e saiu assim falando, mas e aí? Era isso mesmo? Foi meio isso que a gente ficou, né? Qual que foi? Por que esse filme é tão legal? E aí eu achei o filme, na verdade, muito... isso não importa, tá? Isso é uma opinião, mas eu achei o filme, na verdade, bem, assim... tosco, assim, bonito e tal, coisa e tal, mas tosco, com uma estrutura muito tosco. Tem uma coisa aí pra notar que é importante, que, assim, eu trabalhei com roteiro há muito tempo, então eu fico vendo o roteiro acontecendo, né? Tá. Isso me dá muito desgosto. Então, também é por isso que eu não fico vendo séries e filmes, porque é meio que eu fico vendo o roteirista... tendo ideias, entendeu? E aí eu acho muito chato, porque eu prefiro ver coisas da vida do que ver essas coisas assim. Mas o Coringa tem algumas coisas que eu fico pensando já de cara, assim, que... Vou falando, você não vai falar nada? Não, eu tô esperando você fazer as perguntas para as pessoas, você falou que você vai fazer. A pergunta primeira é essa, por que vocês ficam tão tocados com o filme, assim, o que toca? Tem essa impressão, eu acho, que todo mundo que carrega um pouco no filme de um movimento catártico, e aí esse para mim é o tema central da história, de um certo expurgo, de um certo... descarga, de botar para fora um negócio que tá todo mundo meio encalacrado, de todo mundo se sentir um pouco palhaço, né? Palhaço no sentido, não no sentido do clown, do palhaço, que para quem... Otário mesmo, mas não, porque eu trabalhei muito tempo com clown, eu já fui palhaço. Você percebe que a pessoa falou em 3 segundos que ele foi roteirista e agora ele tá falando que ele é clown. Muito clown tempo não, mas eu fiz um trabalho, eu tinha um palhaço, eu fiz teatro, né, gente? Bom... Eu tinha um palhaço. Eu tinha um palhaço. Você ainda tem um palhaço. Bom,
Mas o clown é um trabalho muito sério, assim, pra quem conhece disso aí e tal, é uma coisa muito séria, não é assim a ideia do palhaço no sentido que a gente conhece, mas é esse sujeito que tá um pouco deslocado da coisa, que pode... Um pouco à margem, né? Um pouco à margem, mas que pode se fragilizar. Ele trabalha com a fragilidade dele, né? Então ele expõe a fragilidade dele, esse é o trabalho do palhaço no sentido mais, na minha opinião, mais legal da coisa. E aí um filme chamado O Palhaço, de Selton Mello, que realmente é um filme muito legal. Eu não vi. É legal mesmo? É muito legal. Muito legal. Tá. Mas aí tem essa situação... Pensando no palhaço. Sim, nessa figura situação do palhaço, que é um ser humano errado, né? Errado, meio à margem, meio que fragilizado. Como todos nós, só que ele expõe, ele admite isso, né? Ele trabalha com isso. Ao mesmo tempo ele tem que fazer rir, né? Esse é o objetivo dele. Depende do palhaço. Tem palhaço que não tem por objetivo fazer rir. Meu palhaço era um clown triste, por exemplo. Mas mesmo quando ele é triste, ele, através da tristeza dele, quer fazer alguma conexão ali. Sim, mas eu quero dizer, o objetivo dele não é fazer rir. O objetivo último do palhaço é dizer uma coisa que as outras pessoas não têm coragem de dizer. Porque ele é um palhaço. E ele pode se colocar nessa situação. A situação de se expor e de se radicalmente se abrir para você se reconhecer. Logo, o Joker tá aí na função dele. Acho que mais ou menos, é que eu queria chegar. Então, parece que a identificação do filme, e aí eu queria voltar lá, para quem se interessa por essas coisas, para os conceitos do Aristóteles, da poética dele, da tragédia como a catarse, como coisa fundamental da tragédia, assim, né? Então você vai indo acompanhando o herói, chega uma hora que tem um expurgo ali, ele passa por aquilo e você se alivia catarticamente por identificação com aquilo que aconteceu. E eu acho que, na minha opinião, é isso que acontece com o Coringa, com esse filme. A gente se alivia ali no final, ele faz tudo aquilo pra gente, todo mundo, aquele negócio lá, ele vira um herói, no final das contas, né? Herói, anti-herói, vilão, não importa muito. Ele é uma figura de exceção. Ele é extraordinário. E parece que a gente está buscando o extraordinário sempre, assim, a gente está querendo ser extraordinário. Então, quando você vê um cara muito cagado que consegue virar extraordinário, no final das contas é o self-made man de novo americano, assim, é de novo algo que deu certo. Pelo absurdo, mas algo que deu certo. Pelo mal, né? Pelo caminho do mal. É porque pra mim é um filme de um super vilão. Sim. A gente vê o Batman, que é um filme de super-herói, ou o Homem de Ferro, que é um filme de super-herói. E você tem... Inclusive, a diferença entre o Batman e o Homem de Ferro é muito pequena, né? Eles têm a mesma coisa ali. Tipo, os dois são uma família rica e tal, usam tecnologia a favor deles, constroem... armaduras e roupas que são incríveis, e tem carros incríveis, e tem coisas incríveis que o dinheiro permitiu que eles fossem. Sim. Esses caras, ou seja, eles de certa forma fazem um tipo de filantropia, assim, a gente tem muito dinheiro, então a gente resolveu usar o nosso dinheiro para salvar o mundo através do nosso próprio corpo. Tá. Pra mim, o Coringa é um super vilão, porque ele é um cagado, ele não tem nada, ele é um... Spoiler. Ele é... a gente vai falar do final do filme. Mas todo mundo viu esse filme já, essa altura do campeonato. Não sei. Mas se você não viu o filme, pare de ver agora, porque eu vou dar spoilers. Ele é um cara que totalmente... Ele tem problemas, né, psíquicos, aparentemente, toma muitos remédios, ele tem uma risada frouxa, né, daí vem o nome Joker, né, ele não consegue parar de rir. Ele ri, a risada dele não tem conexão com aquilo que ele tá sentindo. O que é um problema, quando ele fica nervoso, ele ri. Teoricamente não tem, né? No final passa um pouco a ter. Porque ele começa a entender como ele pode usar. Ele entende que aquilo é ele mesmo, é o ridículo, é o absurdo, né? A vida dele é uma comédia. Ele faz a passagem do trágico cômico. Eu vou falar sobre o Joaquin Phoenix fazendo Joker daqui a pouco. Stay tuned. Sobre o que eu acho do Joaquin Phoenix fazendo Joker. Mas, pra mim, ele é um filme de um super vilão. Então, toda essa essa camada aí do filme que as pessoas veem, existencialista, e o mundo está acabando, as pessoas, a violência, e como nós somos todos palhaços aqui servindo a esse mundo capitalista, eu não vejo muito isso. Eu vejo apenas um filme de um super vilão americano, fazendo a gente gastar nosso rico dinheirinho para ir ao cinema e encher os bolsos dos americanos. A gente pagou R$80 de Hollywood pra gente ficar achando que a gente tá vendo um filme que é realmente arrebatador e revolucionário, que está falando da desgraça humana. Desculpa, na minha opinião, não está. Na minha opinião, é só um filme de um super vilão. E a gente tá sendo enganado mais uma vez. Pelo capitalismo americano.
Acabou o meu vídeo pra mim. Posso ir embora desse vídeo. Você adora fazer isso, né? Porque eu arrasei. É isso, pra mim. E quero dizer pra raiva de todo mundo que tá aí, do Dose Diária, que eu achei o filme uma grande bobagem. Obrigada. Mas por que pra raiva? Porque as pessoas vão falar, não, porque o filme. Porque não, as pessoas, todo mundo ama o filme. Não, todo mundo, as pessoas na rua falam, não, você não viu o Joker ainda? Eu falo, não Mas vi. isso é um processo infernal que acontece todas as vezes com esses troços, né? Você não viu tal coisa? Não vi. Não vi tal série, não vi nada. Todo mundo que me escreve falando isso, eu não vi. Parto do princípio que eu não vi. Aí, tá, então é isso. Mas o filme, tá, aí tem uma outra pergunta que eu queria fazer. Então, sobre a noção de catarse. Essa catarse que você sente, que o Aristóteles coloca lá, essa sensação de purificação que dá, ela é boa ou ruim? Ela te faz pensar sobre a sua vida e colocar coisas em questão, ela te faz rever o seu comportamento, ela te faz rever o sentido das coisas, ou ela só alivia e facilita o chope? Essa é uma questão muito séria para mim. E aí eu queria colocar também a distinção entre, e aí é muito legal isso aí, o nascimento da tragédia do Nietzsche e a poética do Aristóteles. O Nietzsche entende a tragédia de um jeito muito diferente. A catarse não é a função fundamental, mas sim uma espécie de noção de uma dimensão trágica da vida que está na tragédia, na vida, a ideia do sofrimento dessa vida que é misturada de Apolo e Dionísio. Assim, é um negócio que não pode se dissociar. Assim, é um negócio muito forte que para ele é o primeiro livro do Nietzsche. Esse escreveu jovem. Primeiro livro dele. É lindo o livro, super legal. Nascimento da Tragédia. E aí eu aconselho esse livro para quem tem interesse por isso de verdade. Então, eu acho que para mim o Joker cumpre uma função da catarse aristotélica, no sentido de uma função que você vai lá e depois você sai dali, tá tudo bem, você tem que postar, tem que falar e tal, mas você não mudou nada na sua vida. Isso é minha impressão. Não mudou nada, até porque você precisa... É Gotham City, lá não sei onde, não sei quem estava falando isso ontem. Sai na rua e olha as pessoas na rua. Parece muito mais radical do que a Gotham City do Joker, entendeu? É um filme de super vilão. A gente continua na Gotham City, a gente continua com aquele cara, com aquela máscara. Por mais que a gente tenha ali aquela fotografia bonita, aquele homem magro dançando, tudo isso, na verdade, é só como se diz? Não sei o que você quer dizer. É só uma forma, na verdade. É só uma forma de você transformar esse filme numa visão um pouco mais poética desse vilão, desse cara que no fundo é mau. Aí tem uma outra coisa, aí depois a gente chegou em casa e foi ver o Taxi Driver. Aí aconselho ver o Taxi Driver, que é um filme que pra mim... Eu não tinha visto Taxi Driver. É um filme que eu sempre digo que eu vi, mas eu não tinha visto até ontem. Eu tenho isso com alguns filmes do Taxi Driver, era um desses até ontem. Mas eu acho que tem uma conexão, até por causa do De Niro e tal, não sei o que, as histórias do De Niro e Joaquin Phoenix, não sei o que, a gente foi ver o Taxi Driver quando chegou em casa. Então veja o Taxi Driver, que eu acho que vale a pena. Porque tem similaridades do filme, mas ele é muito mais complexo, assim. O Taxi Driver não precisa fazer 25 burdoadas na cabeça da pessoa para justificar o comportamento dele, que é um clássico de Hollywood, né? Então, para ter alguém que tem um comportamento desviante, você tem que fuder com a cabeça dessa pessoa. Ele tem que ter um trauma de origem, de infância, ele tem que ter um problema cerebral, ele tem que ter uma mãe psicótica, ele tem que ter uma pessoa que abandona ele tem que ser maltratado no trabalho, ele tem que ser sacaneado, ele tem que ser chutado, ele tem que ser cuspido, tem que apanhar, ele tem que são 20 mil coisas para então, na sequência, blá, 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 justificar uma coisa que é um comportamento dele, que é um comportamento violento. Que no fundo estamos falando de violência. E tal, é o caos, é a disruptura, é a disjunção, é tudo isso. Disjunção até que faz sentido para mim, pensando na disjunção das pulsões do Freud. Mas estamos falando de violência. E aí parece que é isso. Então, como é a origem da violência? A origem da violência aí está justificada desse jeito. Mas é isso, aí o Taxi Driver vai tratar da violência de um jeito muito mais interessante, muito mais complexo. O preconceito, a alteridade, o outro, o sexo como questão, a pulsão sexual, a pulsão de violência, de pulsão de vida, pulsão de morte. Tudo misturado no Taxi Driver de um jeito super complexo. E o que eu acho que é bonito, é claro que a gente tá falando aqui, né, desculpa o Todd Phillips, diretor do filme, do Joker, a gente tá falando do Scorsese, né, muito jovem, no começo, não tão no começo da carreira, mas assim, bem no começo, bem jovem ainda, dirigindo. Devia ter uns 30 anos, ele devia ter uns 30 anos. Mas o Scorsese, pensando nesse personagem como um ser humano. Sim. O que me leva novamente ao super vilão. É como se o Joker, ele tá muito ligado ao cartoon ali, naquele filme.
a imagem, a fotografia, as cores que O cartoon saltam. quer dizer o HQ, né? O HQ do Batman, do Sim, Coringa, sim, da sim. coisa toda lá. Ele não é um personagem, ele não é humano, me parece. Ele tá desconectado da humanidade, completamente. Inclusive, a interpretação do Joaquin Phoenix tá desconectada pra mim, do humano. Ele tá muito preocupado em fazer aquele Coringa, ele tá muito preocupado em fazer um maluco que toma 7 remédios, que fica meio assim, tá meio assim o tempo todo, que tem aquela risada. Ele poderia ter tudo isso e ainda assim a gente olhar pra ele e falar isso é uma pessoa. A gente tá acompanhando a narrativa dessa pessoa. Eu nunca acompanho a narrativa dele. Eu acompanho a narrativa dessa construção... Do Coringa. Do Coringa. Onde ele vai dar lá no Coringa. Tanto é que o filme chama Coringa e não Arthur Fleck, né? Exatamente. Então, o Taxi Driver, quando você vê o De Niro ele vai se transformando, né? O personagem dele vai se... Travis vai se transformando num cara... cada vez mais bizarro, cada vez mais ligado à violência. Mas não puramente violento. Ele nunca vira só violência. Não, e ele é muita coisa. Ele é uma pessoa, você tá seguindo ele, você tá acompanhando ele. E ele tenta coisas. Ele tenta olhar pra aquela mulher e ter alguma coisa com ela, mas ele não consegue, ele não tem ferramentas pra lidar com o encontro amoroso, ele não sabe. Não é porque ele é mau. E aí vira violência, né? E aí vira violência. Não é porque... Então, o que me afasta do Coringa é exatamente o fato da gente estar vendo o Coringa. Isso também é uma coisa muito boa, pensando no título dos dois filmes. Um chama The Joker e outro chama Taxi Driver. Qualquer um é um taxi driver. Qualquer pessoa pode ser um motorista de Uber. Né, nesse sentido, motorista de táxi, motorista de Uber, entregador do Rappi, youtuber, ou qualquer... Não importa muito o que é, você é uma pessoa qualquer. E aí no final ainda tem uma... Veja o Taxi Driver, se você não viu, porque... Porque no fundo, os dois personagens, o que a gente tá construindo, né? São dois personagens que estão à margem, que não conseguem se enquadrar dentro do sistema de ali. Um mundo perverso, de um escroto. mundo perverso, escroto. Isso sim, total, né? Que estão apanhando do mundo. O tempo todo mundo tá dizendo pra eles, vocês não pertencem, vocês não estão de acordo com a ordem, vocês não representam o correto para nós. Sim. Logo, vocês não podem entrar aqui, vocês não fazem parte disso, a gente não quer vocês. Sim. Vocês estão banidos do mundo legal, vocês não deram certo, vocês não têm sucesso, vocês são uma merda. Uhum. E isso gera violência desses personagens, isso justifica a violência desses personagens. Tem uma diferença também muito grande, eu acho. Bom, no Taxi Driver a justificativa vem pela insônia, né? Ele não consegue dormir. E ele tá vindo da guerra, né? Então a gente poderia dizer que ele tem uma neurose traumática e tal, se a gente fosse fazer diagnósticos. E ele não consegue dormir. E o Joker tem lá uma condição que está indicada no filme como uma lesão cerebral na infância. Além dos maus tratos e tudo mais e tal. Bom, não sei se a gente vai precisar entrar nisso. Mas tem uma diferença muito séria entre o Taxi Driver e o Coringa, que é a lógica do grupo, da escuta, né? O Taxi Driver, de algum jeito, ele tem aqueles taxistas ali com quem ele se encontra. Ele conversa com alguém, né? Ele conversa com alguém. O Coringa não tem. Mas é maravilhosa, porque a cena em que ele vai conversar poderia com conversar, o cara, mas não dá. Que ele chama o cara pra conversar, ele fala, a gente nunca conversou, queria conversar com você. E ele fala, eu tô muito mal. E ele, tipo, quase chora pro cara. E o cara fala uma coisa pra ele e ele fala... Isso não faz nenhum sentido. Não, isso não faz nenhum sentido. Aí o cara responde, o que eu posso fazer? Eu sou um taxista. Eu sou um taxista, não posso fazer nada. O que eu posso falar pra você? Cara, vai fazer sexo, toma uma cerveja. Relaxa aí. E aí a dificuldade de comunicar o sofrimento e como que isso aparece na nossa vida tantas vezes, eu acho que isso pega muitas pessoas também, né? A sensação de isolamento, de não ter com quem falar, de não ter ninguém para partilhar as coisas, e aí você então se reconhece no Coringa. Você fala, eu também me sinto isolado, eu também me sinto cagado, mas me parece que ele faz a volta que ele propõe lá no final, a cena catártica mesmo, assim, fora a cena do metrô, a cena catártica do final do programa é assim, aquele diálogo para mim acho uma ótima cena no sentido dramatúrgico e de atuação, mas aquele diálogo entre ele e o De Niro ali a gente podia ter uma elaboração, ali a gente podia ter um conteúdo de elaboração, e a gente não tem, a gente tem um conteúdo de atuação pro mundo concreto. Então ele faz o que ele faz a ruptura, e a gente não elabora, a gente faz a catarse, a gente goza pra fora, assim. E o que é mais louco, a gente, e aí nesse sentido muito... Como é louco, né, quando a gente vê a violência performada, né, a gente vê a violência colocada ali. Sim.
através desse cara que tá o tempo todo sendo humilhado, Sim. ou seja, como a gente tá seguindo ele, a gente quer que ele se vingue. Sim, a gente também se sente humilhado. A gente se sente humilhado através dele, a gente fala isso mesmo, mas isso faz com que a gente... É o mal que brota da gente, né? A gente olha e fala Justificado, assim... né? É isso mesmo, tem que matar todo mundo, vamos matar Wall Street inteira, vamos fazer isso. E aí, pensando naquilo que você falou ontem, da coisa da rua e tal, a gente olha pro Coringa e através dele passa por isso, né? Olha e fala, é isso mesmo, o capitalismo, a gente tem que matar o capitalismo, essa gente escrota, os ricos e tal. Porque a gente, em algum lugar, sente isso. Mas a gente não consegue olhar um menino negro, favelado, fudido, que vai e assalta uma pessoa e olhar pra ele e falar, caralho, esse menino passou por muita coisa fudida na vida dele pra ele chegar nesse limite de assaltar essa pessoa, ou de matar aquela pessoa, ou de essa violência corre no sangue dele diariamente e por isso ele fez essa volta. Não, muitas vezes a gente acha que bandido bom é bandido morto. Não a gente. A gente teria que voltar a dois problemas aí da nossa cinematografia mesmo, que é o Tropa de Elite. O Tropa de Elite. Que bandido bom é bandido morto, que é uma inauguração da violência como coisa. Ainda tem um outro exemplo que pra mim é muito clássico dessa situação. E o Tropa de Elite ele é o mocinho, né? Ele é o policial. Ele não era no roteiro, né? Isso também é uma boa história pra gente pensar o nosso fascismo. No roteiro, o Capitão Nascimento não era o protagonista. Não era. O filme era narrado pelo outro menino que eu não lembro o nome, sintomaticamente. Na montagem, o Capitão Nascimento virou o protagonista, então a gente acompanha ele. Isso Aí é o Wagner Moura como questão... Como... Não acho que seja o Wagner Moura, acho que seja o desejo, a pulsão de violência que fez isso acontecer. Não é porque o Wagner Moura é gênio, essa é a justificativa que eles dão. Não acho que é porque ele é gênio, não. Acho que é porque tem aí o carisma, assim, do ator, do cara, Tudo bem, você pode justificar assim. Pra mim tem o desejo do Padilha de fazer aquilo ser da violência e não da elaboração. Isso funcionaria melhor como filme. Tanto é que ele fez milhões de espectadores e ganhou Berlim, sei lá. Mas só voltando um segundo no que eu tava falando antes, que eu acho que como é que a dramaturgia americana, esse tipo de dramaturgia que a gente jogado na nossa cabeça, a gente consegue entender o Joker lá, numa loucura dele, falando assim, eu entendo esse cara, porque esse cara sofreu tanto, que esse cara tem o direito, ou ele tá justificado de ir lá e matar os ricos e os caras de Wall Street, escrotos, estavam jogando batata frita na menina. Por que a gente consegue entender isso? E a gente não consegue olhar para o nosso próprio sistema aqui no Brasil e as coisas como a gente anda na rua e vê crianças muito sozinhas, tristes, fodidas, vendendo bala e você não consegue nem olhar para aquela criança. E se aquela criança joga a bala no chão, você fala assim, tá vendo? Por que a gente não consegue olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que estão nessa situação de abandono e ter compaixão por elas? E falar, se a gente não cuida das pessoas, as pessoas vão virar o pior delas. Não necessariamente. Não necessariamente. Aí que eu ia chegar, porque também esse argumento é o argumento que, aí voltando atrás de novo, estamos falando do Braulio, podemos mandar esse vídeo pra ele, que é o roteirista do Tropa de Elite e do Cidade de Deus, voltando no Cidade de Deus. Nosso amigo, querido. O Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. A origem E essa conversa eu tive com o Braulio concretamente. Falando, mas por que o Dadinho vira mal? Por que ele vira o Zé Pequeno? O que tá justificado ali? É porque tal. Não, então tudo isso, a favela, a violência e tal e tal. Tá, mas ele vira mal e o outro não vira mal. Não é assim, não é necessariamente assim. Não é necessariamente assim. Então o que também justifica a pessoa tem escolha, então... Não, também não é assim. Quem tá na favela e tal tem menos escolha do que eu que nasci branco e tal e tal e tal. Óbvio, tem menos escolha. Rico e privilegiado. Privilegiado, filho de intelectuais. Tem menos escolha. É óbvio que tem menos escolha. No Brasil não tem discussão pra isso. É óbvio que tem menos escolha. Ainda assim tem um grau de escolha, claro, sempre tem um grau de escolha, algum grau de escolha dentro de algum panorama, de alguma coisa, né? Então tem lá. Mas o que justifica o mal? E aí eu falei isso com o Braulio, ele falou, mas de onde vem a violência? Ele me falou, ele nasceu com isso. Eu falei, não, velho, porque... Ele respondeu de verdade, não tem gente que nasce assim, má? Eu falei, não, eu acho que não. Eu acho que não. Como é que alguém nasce mal? Né? Bom, e aí o Coringa tenta justificar tudo por esse percurso dele lá. Essa pergunta é muito boa, a gente precisa ir ver lá em Gotham City o negócio, não sei aonde, pra gente poder se identificar. Com 42 quilos. E tudo isso que a gente tá tentando discutir aqui, que é a idealização, a narrativa do herói, tudo isso, é a mesma coisa.
Ai, o Joaquin Phoenix fazendo... Foda-se, minha gente. Desculpa, mas... Cara, dane-se o Joaquin Phoenix. A gente tá aqui tentando viver. Isso é de novo um deslocamento pra ideia do herói e tal. Hollywood, gente, é um filme, é uma coisa... Estamos sendo só enganados. A gente continua sendo enganados. Porque a estrutura de trabalho ali naquele filme é também escrota. Tem as estrelas. Então o Joaquin Phoenix é a estrela. O Joaquin Phoenix é o Robert De Niro. O Joaquin Phoenix é o Murray do Joker, entende? Se você viu o filme. O De Niro faz o apresentador que é uma estrela. Que é quem a gente está criticando, teoricamente. Na estrutura em si do Coringa, o Joaquin Phoenix é o Murray do Coringa. Ele é a estrela. Ele estava lá no trailer dele, com o coach dele, sentindo coisas, enquanto tinha gente carregando paradas, entendeu? Enquanto a gente do lado de fora meio cagada na vida. A gente tá pagando R$80 pra ver o Joaquin Phoenix. A estrutura neoliberal, escrota, capitalista, tá lá, continua lá. A gente tá só sendo enganado, pessoal. A gente só consegue perceber alegorias dela, a gente não consegue perceber ela. Ela acontecendo no mundo, ela continua acontecendo no mundo o tempo inteiro. Inclusive no momento em que você tá no cinema vendo aquele filme. Inclusive aqui, com a gente falando isso aqui e a Betina entrando no meio desse caminho, entendeu? É tudo uma... Como é que você... Quem é a Betina? É a moça do seu primeiro milhão e tal. Não, nada contra a Betina. Tá. Mas é essa do ideia... Nada, Betina. Essa ideia de que no meio não entra porque eu não ponho anúncio no meio. Já botei, não ponho mais porque me dá faz mal. Mas, assim, no fundo, é que, como é que você faz pra chegar lá? E o Coringa chegou lá. Ele chega lá, gente. Ele vira um super sucesso. Ele faz a cidade inteira parar. Ele vira uma estrela. Ele vira uma estrela. As pessoas, acaba ele em cima do carro. Desculpa, spoiler. Acaba ele em cima do carro com 400, 500 figurantes, extras, em volta dele. Entendeu? Ele vira um sucesso. Isso também tá lá um pouco no Taxi Driver em certo sentido, mas problematizado. Muito mais problematizado. E não catártico, exatamente. Não é catártico. A cena da catarse do Taxi Driver é uma cena estranhíssima, muito errada. Não é a cena da catarse. Não. Essa é a diferença. A catarse faz a gente não pensar sobre, faz a gente só expurgar. A elaboração é uma outra coisa. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho de fazer, de construir e tudo mais. Então, como é que a gente elabora e não faz catarse? Por isso que a psicanálise passou do método catártico para o método da elaboração. Arrasei, juntei tudo o negócio. Tudo. E eu queria dizer que é claro que tem um trabalho ali, um puta trabalho do Joaquin Phoenix de construção, né? Foi lá, emagrecendo não sei quantos quilos, pensou sobre tudo aquilo. E eu acho, principalmente, a última cena dele com o De Niro ali, a cena do show, em que ele vai no programa de TV, a entrada, a transformação que ele faz ali, quando ele encontra o personagem do Joker, né? Ele pede pro De Niro chamar ele de Joker e tal, e ele vai... O quê? Tô lembrando dele fazendo, é uma boa cena. É uma ótima cena, ele vai se transformando, a entrada dele, a jogada do cigarro, ele vai se transformando ali e ele começa... ensaiou, né? Ele ensaiou várias aquilo, vezes. Ele começa a chamar o De Niro de Murray, né? Murray! E ele vai ganhando aquela voz do Coringa que a gente conhece na nossa imagem lá, quantas vezes a gente imagina. Ele vai construindo aquilo e ali naquela cena você consegue ver a transformação dele no Coringa. E ali você se identifica. E ali você faz a catarse, e ali você sai de lá, toma um chopp, pede a linguiça e vamos consumir. Não, tá só tudo porque certo. é um puta trabalho de construção. Um puta trabalho. Mas eu não vejo nenhuma humanidade nele. Nenhuma. Eu vejo só um ator sendo muito bom ator e construindo muito bem aquilo. E isso é um mérito maravilhoso dos atores americanos. Eles conseguem fazer isso com, assim, um sucesso, né? Absurdo, realmente, né? Toda aquela preparação, aquela construção, aquela cena que vai, que volta, como ele faz aquilo. Então é muito incrível, mas ao mesmo tempo, pra mim, ele é o Joaquin Phoenix